É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. É uma alegria estar com você, acompanhando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no Santo Evangelho, acompanhando a palavra de Jesus na Santa Liturgia. Hoje o Evangelho está situado no capítulo 14 do Evangelho segundo João, versículos de 21 a 26. Nós já sabemos que este texto do Evangelho é tirado de um contexto maior, que é o contexto da última ceia. A última ceia que é repleta de gestos simbólicos fortes, realmente muito carregados. Como João nos narra, João no capítulo 13 começa falando do amor de Jesus pelos seus, um amor que vai até as últimas consequências, um amor que chega até o fim, um amor que chega até o extremo. E depois de ter narrado isso, João diz também que todo o poder tinha sido colocado nas mãos de Jesus. Então, portanto, é essa hora em que se revela isso, que Jesus tem poder, etc. E o poder dele, como é que vai se manifestar? Ele se levanta da mesa, ele que é dito que Deus colocou todo o poder na mão dele, se levanta da mesa, pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia, pega uma jarra e sai lavando os pés dos discípulos. Era um serviço que um patrão não pedia a um escravo seu se fosse judeu. Era o serviço que um maior nunca fazia ao menor. Então Jesus é aquele, na mão de quem o Pai colocou todo o poder, ele se esvazia desta forma, fazendo-se realmente muito pequeno. E aqui vocês já estão ouvindo que tem uma interferência sonora, apesar de eu gostar muito dessa música clássica aqui, eu não quero que no momento ela entre aqui no nosso diálogo. Ela serviu para acompanhar aqui o meu estudo, mas agora eu não estou querendo esse violino scordato. Vamos aqui evitar que ele faça de novo interferências alheias e eu volto cá pro lugarzinho de onde eu faço a nossa conversa. Bom, que era o que eu estava dizendo. Jesus, então, aquele na mão de quem o Pai entrega todo o poder, se manifesta agora como aquele que é o servidor, vai fazer o trabalho de um escravo. Se coloca de joelhos nos pés dos seus discípulos, lava-lhes os pés. Depois de completar aquele gesto, Jesus começa a dizer: eu sei que vocês estão um pouco perturbados, né? Vocês não entenderam nada, e começa a explicar que a felicidade a gente só encontra se fizer aquilo que ele fez. Ele realmente é mestre, ele é Senhor, está dando um exemplo para que a gente faça, para que a nossa alegria seja completa. De fato, a alegria da gente é completa, não quando a gente quer pegar o poder da gente e ficar segurando, mas quando a gente pega todo o poder que tem nas mãos da gente e faz serviço, e faz coisa boa, e ajuda o outro, e tira a poeira que está no pé dele. No meio dessa conversa, o coração de Jesus fica tomado de um peso, de uma sensação de dor, né, de que ele se turbou. É o versículo 21 do capítulo 13. Jesus diz: um de vocês vai me trair. Então, revelar isso, falar de traição, não é uma coisa boa, não é prazeroso. Jesus diz que alguém iria trair, os discípulos ficam curiosos, querendo saber quem será o traidor. Pedro pede ao discípulo amado de se informar, ele inclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta, e Jesus diz: olha, é aquele a quem eu vou dar o bocado de pão embebido no molho, que era o gesto que era feito para quem era o hóspede de honra, o convidado de honra. Então é assim que Jesus tratava Judas, não é que o iria trair, e disse para ele: o que você tem que fazer, faça. E Judas continuou naquela sua posição, e diz o texto do Evangelho que ele saiu para a noite. Ora, poderia ser uma hora em que Jesus entrasse num discurso de ofensa sobre o que é que Judas estava fazendo, etc. Nada disso é o que Jesus faz. Sabendo, ele disse: eu sei que tenho pouco tempo para ficar com vocês. Gente, quando a gente tem pouco tempo, a gente tem que cuidar do que é essencial. Quando a gente tem pouco tempo, a gente tem que cuidar daquilo que de fato é importante, né? Quantas pessoas, né, sabendo que estão nos últimos meses de vida, o que é que fazem? Então, dão o melhor de si. Mas quem somos nós? Nós não sabemos o quanto é que a gente tem
pela frente, de todas as formas, uma coisa é certa. Hoje eu tenho menos do que o que eu tinha ontem. E amanhã eu terei menos do que aquilo que eu tenho hoje. Vai ser sempre um dia a menos na minha existência, mas pode ser sempre um dia a mais para meu amor, para o meu serviço, para a minha entrega, para fazer o bem. Aí a escolha da gente, está na mão da gente fazer essa escolha. O que é que a gente realmente quer fazer? Onde a gente quer aplicar essa vida que está nas mãos da gente. E sendo a última hora de Jesus, a gente conhece muitas vezes nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, os chamados discursos de despedida. Eu já disse que esse texto do Evangelho de hoje está dentro desse quadro de um discurso de adeus que Jesus está fazendo. É hora de fazer um testamento. Num testamento, o que é que a gente faz? Deixa aquilo que a gente tem para entregar para aqueles a quem a gente quer bem e deixa os bens para quem a gente quer bem. Jesus não teve bens para deixar, não foi isso que ele fez, mas ele quis deixar o seu testemunho, o seu amor. Interessante que hoje na leitura do ofício das leituras, uma coisa me chamou muito a atenção. Nós estamos lendo o livro do Apocalipse, não somente dia de domingo, a gente está lendo o livro do Apocalipse também durante a semana, e me chamou a atenção a leitura do livro do Apocalipse ontem, do ofício das leituras, que terminava a leitura dizendo assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Fiquei tocado por estas palavras, até escrevi umas notazinhas sobre isso, o espírito da profecia. A profecia que é essa capacidade de olhar para o momento atual e falar das coisas que nos estão acontecendo, não é? Lendo o presente, abrindo o presente para futuros, para possibilidades. E o profeta é sempre alguém que tem também uma palavra de denúncia para o nosso momento, para mostrar como a gente precisa ser alertado para não continuar por um caminho que nos leve à ruína. Então, esse testamento de Jesus, esse testemunho dele é o que ele quer deixar para nós. E aí deixa o testamento dele, o testemunho dele, aquele gesto que ele já fez, que lavou os pés, que é um gesto de amor, de entrega, de esvaziamento, mas isso também é feito e só pode ser feito no Espírito de Jesus, né? Que é um Espírito realmente de profecia. O Antigo Testamento fala sempre de que o Espírito falou pelos profetas, fala através de Jesus, continua falando também através da igreja. Então, esse testamento de Jesus, o que ele tem para deixar para nós, o seu testemunho, ele já deu em gestos e continua dando ali em palavras no cenáculo. Então, qual é o testamento dele? A última palavra dele, ontem nós ouvimos: dou para vocês um mandamento novo. Um mandamento novo. E é interessante que esse mandamento novo significa também, a palavra pode ser traduzida assim, um mandamento renovado, e que é ao mesmo tempo um mandamento que renova. Porque quem entra no amor, entra nessa força de Deus que faz nova todas as coisas, como nós vimos ontem na leitura do livro do Apocalipse. Então nós estamos neste cenário, nesse contexto, com Jesus, escutando as últimas palavras que ele tinha para dizer. Portanto, certamente Jesus soube, bom professor que ele era, sabendo desse pouco tempo, condensou para todos nós nesse seu testamento, que foi aberto, é aberto para nós sempre nesse tempo da ressurreição. Porque Jesus não é apenas um defunto, cujo testamento nós estamos lendo agora. Ele é o vivente e ouvimos da sua boca aquilo que ele tem para nos dizer. Não é simplesmente um fato escrito. A cada vez que essa palavra é aberta e nós lemos, nós sentimos de novo palpitar em cada palavra o coração de Jesus, que nos fala, que se revela, que dá o seu testemunho, que entrega o seu testemunho em nossas mãos, o seu testamento em nossas mãos, o Novo Testamento. Então, os versículos de hoje do capítulo 14 são os versículos de 21 a 26. Assim está escrito: disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então, quando Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, esse é o mandamento que ele deu. Ele diz, então, alguém me ama se observa o meu mandamento, ou seja, eu amo Jesus quando eu amo o meu irmão. Portanto, se o meu coração está cheio de ódio por alguém, então eu não estou amando Jesus.
Jesus disse que a gente deve amar até os inimigos. Amai os vossos inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Então, se você acha que está com dúvida, amo ou não Jesus, eu não sei, isso aqui não é questão espiritual, assim, de ver no... Não, é no confronto com o outro. Então, na medida, o termômetro é esse. Eu estou amando o outro, eu estou observando aquilo que Jesus disse, que de amar os outros como ele amou, porque Judas, ele não deixou de amar. Judas estava ali na mesa, traindo, ele sabia o que era que Judas estava indo fazer, disse, está certo, vai fazer o que você tem que fazer, pegou o pão, molhou no caldo, lá no suco, e deu para Judas, não tratou Judas mal, não teve uma palavra de reprovação para Judas, foi assim que ele fez, ele disse, amai os vossos inimigos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ele amou Judas também até as últimas consequências. Então, o critério do amar, de saber se a gente está amando Jesus, é esse. Então, Jesus diz assim, alguém me ama se observa os meus mandamentos. Se a gente não observar o mandamento de Jesus, pode estar fazendo as melhores coisas aí, esse discurso meloso, religioso, o que a gente quiser dizer. Mas se o critério não for esse de respeito pelo outro, de amor pelo outro, o amor que a gente está dizendo que tem é um blefe. Vai dizer São João na sua carta, se você diz que ama a Deus que você não vê, e não ama o irmão a quem você está vendo, desculpa aí, querida, desculpa, querido, você é mentirosa, você é mentiroso, não tem outra palavra. A Bíblia não corta caminhos para dizer isso para a gente, para dizer é mentira. E olha só o que eu disse antes, né? Jesus disse que até o inimigo a gente precisa amar e rezar por quem persegue a gente. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Então, o amor por Jesus gera em nós esse mesmo amor que o Pai tem por Jesus e o amor que o Pai vai ter por a gente. Então, a gente entra nesse círculo amoroso e eu o amarei. O Pai ama, o Filho também ama. Olha só, você ama o irmão, obedecendo o que Jesus disse. Você agrada o Pai te ama, Jesus também te ama. Olha aí, o círculo começa dessa passagem que a gente faz de uns pelos outros. Aí a gente entra nesse mistério de Deus. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa bonita. A manifestação de Jesus para cada um de nós vai ser não uma manifestação, uma coisa assim muito particular, quem sabe da gente ter visões e coisas. Não. Amando o irmão, a gente vai ter essa certeza dessa manifestação, dessa revelação de Jesus a nós. Jesus se revela a nós não porque a gente estuda muito a escritura, não porque a gente sabe um monte de versículos de cor, tudo isso é bom e a gente deve realmente fazer, mas vai ser, né, na observação dessa palavra. Guardar a palavra de Jesus não é guardar na memória, é guardar em uma prática, em uma vida consequente. Aí, neste momento em que Jesus disse isso, que ele se manifestaria para estes que o amassem, então no amor é que vai se dar o lugar da manifestação de Jesus. Judas, não Judas Iscariotes, Judas Tadeu, não é? Judas, não Iscariotes, disse para Jesus, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Gente, tem uma lógica nessa pergunta de Judas, não é? Porque de fato, por que Jesus vai se manifestar esse ciclo de amigos? Por que ele não vai se mostrar para o mundo todo e todo mundo enxergar que é ele, que ele tem poder? Não. Jesus, ao contrário, quer justamente se revelar para quem se faz seu amigo. Olha, tem uma coisa interessante que a primeira leitura de hoje, que é dos Atos dos Apóstolos 14, de 15 a 18, mostra na cidade de Icônio, pagãos e judeus, com os seus chefes que estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé, que tinham realizado ali um milagre. Então, quando Paulo e Barnabé souberam disso, eles fugiram para a cidade de Listra, na Licaônia, ali nos seus arredores. Aí eles começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico, das pernas, ele era coxo de nascença e nunca foi capaz de andar. Ele estava escutando o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar, notando que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés.
Como é bom quando a gente pode levantar-se direito sobre os pés da gente. Significa quando a gente começa a caminhar. Talvez seja hoje justamente o pedido que Deus quer fazer para nós, é isso, de a gente se endireitar, não é sobre as pernas da gente não ficar caminhando com as pernas dos outros, que a gente fazer o caminho não é com as pernas da gente, endireitar, buscar a postura correta para a nossa vida, para os nossos sentimentos. Isso também não é compõe, não é a ortopatia. Existe uma ortopedia, andar certo sobre os pés, sobre as pernas e caminhar. Existe uma ortopatia, que é ter os sentimentos corretos, não é? A gente fala de ortografia, que é escrever da forma certa. Então, a gente se endireitar, a gente buscar endireitar as posturas, os condicionamentos da gente, entrar numa linha de retidão. E aí esse homem, quando que escutou essa palavra de Paulo, ele deu um salto e começou a caminhar. Lembra que eu disse a você ontem que a palavra Páscoa significa salto? Olha aqui a Páscoa acontecendo nesse homem, esse salto que ele dá. Nós somos convidados pela palavra de Deus hoje também a dar esses saltos na vida da gente, a tomar posturas corretas, não é, de conduta. Vendo que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram em nós em forma de gente. E aí estavam chamando Barnabé de Júpiter e chamando Paulo de Mercúrio. Júpiter é o mesmo que Zeus, é como se fosse o deus supremo dos gregos, né? Então, porque Paulo era aquele que falava. Então, os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam que com a multidão oferecer sacrifícios a Paulo. Olha o que está acontecendo. Houve aqui uma manifestação do poder de Deus através destes discípulos. A pergunta de Judas lá no Evangelho estava sendo essa, né? Por que é que tu não te manifestas para o mundo inteiro? Agora a gente está vendo uma manifestação do poder de Deus diante do mundo. E o que foi que aconteceu? O mundo, as pessoas pagãs, olhando o que tinha acontecido com Paulo e Barnabé, que são simples discípulos de Jesus, eles querem dizer que eles ali são Deus, queriam fazer um sacrifício para eles como se eles fossem deuses. Ou seja, o discípulo de Jesus corre sempre o risco da idolatria. A igreja pode correr esse risco de idolatria, não é? Quando o Senhor se manifesta através de nós, como a gente precisa ter um coração muito simples, não é? Um coração muito despojado. Aquilo que Satanás, na sua tentação para Jesus, dizia: olha, se você prostrar-se diante de mim e me adorar, eu te dou isso tudo. A tentação do poder. Lembra que eu disse a você que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, começa a dizer que Deus colocou todo o poder na mão de Jesus? Aí o Jesus usou a mão dele com todo o poder para fazer o quê? Para lavar os pés dos seus irmãos. Não quis usar aquele poder de uma forma para fechar os olhos dos outros e grandes manifestações mirabolantes diante do olhar do público. Agora aqui estão querendo fazer um sacrifício para Paulo e para Barnabé, dizendo: vocês são deuses. A gente não é quando tem pessoa muito famosa, né? Diz assim: meu ídolo é fulano, meu ídolo na música, meu ídolo na pintura, meu ídolo no esporte. Com que facilidade a gente idolatra? Com que facilidade a gente idolatra? Coloca alguém no pedestal de um Deus. E não faz como os discípulos estão aqui dizendo: rapaz, caminhem com as pernas de vocês. Aqui agora o que é que acontece? Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes dele diante da multidão e saindo gritando: homens, o que é que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós e vos estamos anunciando que precisais deixar estes ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através dos seus benefícios, mandando do céu a chuva para as colheitas, dando alimento e alegrando os vossos corações. E assim falando, com muito custo, eles conseguiram que a multidão desistisse de oferecer sacrifícios. Então, quando Deus usa a sua igreja, não é para se manifestar ao mundo,
Como é que a gente deve se comportar? Com muita cautela, para não mundanizar o dom de Deus, para não usar o dom de Deus no próprio proveito, para não querer tirar os benefícios daquela que é a graça de Deus na nossa vida. Agora, voltamos de novo aqui ao evangelho que nós estávamos lendo, depois daquela pergunta de Judas, não é? E o mundo aí, por que é que tu não te manifestas diante do mundo? E Jesus respondeu para ele, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. A grande certeza que deve ter no coração do discípulo não é que ele deve fazer esses sinais extraordinários, mas que ele é morada de Deus, que ele é a habitação de Deus, que Deus está no seu coração. Quem não me ama e não guarda a minha palavra. E a gente já disse o que significa guardar a palavra de Jesus, significa cumprir o mandamento que ele nos deu. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse, enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Gente, a festa da Páscoa vai se concluir justamente com a festa de Pentecostes. De agora em diante, o Evangelho vai nos colocar nesta direção do conhecimento dessa pessoa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse que vem ao nosso encontro para nos recordar a palavra de Jesus. Ele tem uma função de memória da igreja. Aqui Jesus diz que vai ser dado um outro defensor, um outro consolador. Eu já disse a vocês que o nome Barnabé significa filho da exortação, filho da consolação. E estamos vendo aqui essa ação daqueles dois discípulos, Paulo e Barnabé, lá nos Atos dos Apóstolos. Então Deus vai consolando o seu povo, vai exortando o seu povo por meio dos seus apóstolos, por meio dessa igreja na qual nós acreditamos. É na igreja que a gente encontra esse Espírito Santo, mas não somente na igreja. O salmista diz, né, que o universo, Deus encheu o universo com o seu Espírito. Esse Espírito está presente dentro da igreja, esse Espírito está presente na Escritura, mas esse Espírito também está soprando no mundo de todas as formas e de todos os lados para conduzir o mundo para Jesus. Mas em nós, os crentes, em nós que acolhemos o Evangelho de Jesus, justamente esse Espírito Santo é esse que em nós lembra a profecia. Lembra o que eu disse do livro do Apocalipse no início, né? Que o testemunho de Jesus é esse espírito da profecia, esse espírito que falou pelos profetas, este espírito que continua falando a gente hoje, nos alertando para todos os riscos de idolatria que a gente possa estar querendo criar nos nossos dias. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará. É o Espírito que ensina, é o Espírito que recorda tudo aquilo que Jesus nos tem dito. Que o Espírito nos ajude a viver esse mandamento que Jesus nos deixou, para que dessa forma a gente se torne a sua morada aqui no meio do mundo. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Meu abraço a vocês que estão acompanhando aqui a nossa live nesta segunda-feira, iniciando essa semana, iniciamos juntos essa semana. Quero pedir a você, quando terminar aqui a live, eu vou salvá-la, e você, o que é que vai fazer? Vai curtir, vai comentar, vai encaminhar. Tem gente que põe lá no seu story, e eu muitas vezes pego ele e replico também aqui, não é? Muito obrigado. E assim a gente vai nessa amizade, ajudando as pessoas a recordarem aquilo que está sendo dito no Evangelho. Essa é uma ação, não é, que pode ser o modo de atuar, essa presença do Espírito que nos consola. Um abraço para Jaci Félix dos Santos, acompanhando a nossa live, para Renice Rezende, um abraço para Odaleia, que nos acompanhando também, para Elisa Piva, para Neuza Andrade, Claudeci Ribeiro, e ainda mais uma outra pessoa que entrou aqui, que o nome eu não vejo,
Então, Ale, um abraço grande para ti, bom dia. Sagrada Família também aqui nos acompanhando, um abraço. Um abraço para Selma Barreto. Para Selma hoje, mais do que um abraço, é também uma bênção especial. E os parabéns. Ela e José, hoje, José Barreto, completam 24 anos de matrimônio. Foi na minha presença, há 24 anos atrás, em nome da igreja, não é que eles prometeram amor e fidelidade. Já são 2 filhos desse casamento, não é, lá em Conceição do Almeida, era Padre Novo, quando há 25 anos atrás os uni em santo matrimônio. Eles deram esse sim diante de Deus. Então, sobre você, José e Selma, se renove a bênção de Deus que os tem mantido unidos até hoje. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os filhos que nascem desse matrimônio, que Deus guie, proteja e ilumine sempre vocês e que vocês sejam para o mundo justamente isso, um sinal do amor de Deus por nós. Essa é a missão de quem se casa na igreja. Por isso que o casamento é sacramento, porque fala do amor de Deus pelo mundo, do amor de Deus pela igreja. Olha a responsabilidade linda que quem se casa na igreja tem. Um abraço também para Lu Brito aqui acompanhando a nossa live, para Mima Costa, para Sônia Melo, Ivane Brito, Dayara, um abraço para você, para Aline Sampaio também, Ana Barreto, Maria Dora, um abraço, para Sérgio Teixeira também aqui com a gente, Bia Lapa, um abraço, e para Daiane Salles, Amarilza Batias Barbosa, um abraço para você, Irene Guedes, graça e paz, Maria Eureni, aí no Ceará, um abraço para você. E quem mais eu tenho aqui? Dinéia Flores, um abraço também para você. Um abraço para Leutz Martins, acompanhando a nossa live. Aqui a Selma está dizendo aqui para mandar um abraço. Pois bem, já fiz, já mandei um abraço e uma bênção, não é? Para você e para José, que completam hoje os 24 anos de matrimônio. Cia Sérgio, Kelly, um abraço para você. Fal Reisena também um abraço. Deus abençoe e guarde. Thay Janaína e Tereza FS aqui, um abraço também para Lilia Davi Luna, Meire Moreninha, um abraço a Natália Mercedes, Ercoval, um abraço Ercoval, como é que vai? Tudo bom? Você, família, esposa, filhos, todo mundo bem? Fabiana, um abraço também para você. E quem é que eu tenho mais aqui? Deixa me ver. Aqui, vamos passando. Aqui as pessoas também parabenizando Selma e o José Barreto pelos 25 anos de matrimônio. Pois bem, gente querida, eu vou salvar aqui a live e vocês façam aquela que é a parte de vocês. Comentem e enviem, e depois eu vou salvar lá também no nosso canal no YouTube. Não é Tua Palavra Luz para o Meu Caminho, e vou também salvar no nosso canal. Aliás, esse é o Luz para o Meu Caminho, o canal do Facebook, a página do Facebook, o canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Então vamos lá salvar esse momento de agora. Um abraço para Darcy Sampaio, chegando aqui agora, para a Fotografia Jane Reis, para Meire Borges, um abraço para vocês que vão chegando, Janilza Lisboa. Vocês que chegaram agora têm a oportunidade de pegar a live aí desde o seu início, e eu vou fazendo aqui o que preciso fazer com ela. Tchau, tchau, gente querida.